Muito bem, veja isso. Vênus tem mais vulcões do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. São mais de 1.600 deles. E um dia em Vênus, medido pelo tempo que leva para girar uma vez em seu eixo, demora mais do que o período necessário para completar uma órbita inteira do Sol. Uau! E isso é só o começo! Um efeito estufa extremo aquece a superfície do planeta a até menos 465 graus Celsius, calor suficiente para derreter chumbo. Os ventos atingem velocidades de mais de 720 km por hora na camada de nuvens do meio. Isso é mais rápido do que os tornados mais velozes do nosso planeta. A pressão na superfície de Vênus é 90 vezes maior do que no nível do mar na Terra. Que lugar ótimo para umas férias, hein? E recentemente, esse local incrível se tornou ainda mais intrigante. Na tóxica atmosfera venusiana, há algo que pode significar a existência de vida. Infelizmente, os cientistas não conseguiram coletar nenhuma espécie de micróbio ou tirar fotos de vida extraterrestre, mas descobriram uma substância química chamada fosfina, e isso é um grande indício. Se não for uma substância química até então desconhecida que produz esse gás, então deve haver algum tipo de vida microbiana envolvida no processo. A fosfina é composta por 3 átomos de hidrogênio e 1 de fósforo. Esse gás é tóxico para qualquer forma de vida normal que precise de oxigênio, incluindo nós, humanos. No nosso planeta, a fosfina pode ser encontrada em locais com pouco ou nenhum oxigênio, por exemplo, charcos e pântanos. Ela é criada por combinações complexas de bactérias que ali vivem, e também pode ser industrializada. O mais estranho é que a fosfina não deveria estar na atmosfera de Vênus, porque necessita de pressão e temperatura precisas, além de toneladas de hidrogênio para se formar. Não seria tão surpreendente encontrá-la em Saturno ou Júpiter, que são gigantes gasosos famosos. Mas em Vênus? Isso foi totalmente inesperado. Não há como a fosfina ser produzida naturalmente no planeta. Pequenas quantidades dela podem ser criadas durante erupções vulcânicas, tempestades com raios, explosões de minerais na superfície ou meteoritos que entram na atmosfera de Vênus. Porém, isso não chega nem perto de explicar o que os astrônomos observaram, porque geraria apenas 1/10 de milésimo da fosfina que os telescópios viram. Mas vamos começar do início. Em 2017, um grupo de cientistas liderado por Jane Greaves, da Universidade de Cardiff, no país de Gales, começou a usar o radiotelescópio James Clerk Maxwell, no Havaí. Isso foi extremamente importante. A ideia principal era procurar o gás, que seria um sinal de vida em Vênus. Quando os dados retornaram e os pesquisadores os analisaram, ficaram chocados. O sinal da fosfina foi fortíssimo. O time verificou os resultados várias vezes. Era preciso ter certeza de que nenhuma outra substância estivesse imitando a presença do gás. Então, e agora? Isso significa que há vida em Vênus? Não necessariamente. Se a fosfina é produzida por alguns organismos misteriosos, uma grande questão é como eles sobrevivem em Vênus. No nosso planeta, alguns micróbios podem se desenvolver em ambientes com acidez de 5%, mas não mais do que isso. Em Vênus, porém, as nuvens são quase inteiramente compostas por ácido. E embora tenham uma temperatura bastante agradável de 30 graus, elas contêm mais de 90% de ácido sulfúrico. DNA, aminoácidos e proteínas, que são componentes da vida na Terra, se dissolvidos ali em um piscar de olhos. A superfície do planeta é quente demais para qualquer tipo de molécula complexa que constitua a vida. A atmosfera venusiana também é 50 vezes mais seca do que o lugar mais seco do nosso planeta. Existe uma teoria de que os micróbios podem se esconder nas escassas gotículas de água que flutuam na atmosfera, mas ainda não foi provada. No momento, os pesquisadores estão esperando por mais capturas do telescópio. Eles vão procurar outros gases associados à vida. Mesmo que encontrem mais evidências, as formas de vida em Vênus serão feitas de elementos absolutamente diferentes daquelas da Terra. Ou podem ser protegidas por uma casca resistente ao ácido sulfúrico, e ser feitas de substâncias como enxofre, cera, grafite ou qualquer outra coisa que nem somos capazes de imaginar. É claro que alguns especialistas questionam a ideia de haver vida em Vênus. Eles acham que o gás pode ser produzido durante alguns processos geológicos ou atmosféricos que acontecem no planeta. Mas os defensores de ambas as teorias concordam em uma coisa: a descoberta é extraordinária. Curiosamente, os astrônomos sempre tentaram encontrar sinais de vida nas luas geladas de planetas gigantes, ou até mais perto, como em Marte, e nunca consideraram seriamente Vênus. Se as observações adicionais do telescópio e as futuras missões espaciais confirmarem que a fosfina é produzida por organismos vivos, poderemos ter um monte de surpresas emocionantes.
Então as pessoas conheceriam um planeta com uma biosfera alienígena completamente estranha para nós, e ele seria quase como um vizinho de porta da Terra. Falando em visitar Vênus, será que seria possível as pessoas pousarem ali? Afinal, já existem robôs trabalhando na superfície marciana. Pelo lado positivo, Vênus fica mais perto da Terra do que Marte, mas também tem condições muito mais severas. Ele é mais quente que Mercúrio, embora esteja a quase o dobro da distância do Sol. As temperaturas são mais altas do que o ponto de fusão de muitos metais, e alguns deles, como o chumbo ou o bismuto, podem cair como neve nos picos mais altos das montanhas. Se você puser os pés no planeta, não encontrará nada além de rocha estéril. Planícies basálticas gigantes são repletas de vulcões e montanhas. Em alguns lugares, a superfície derrete por causa do calor. Depois de escorrer um pouco, a rocha se solidifica novamente. Se as pessoas algum dia forem para lá, provavelmente construirão uma cidade flutuante nas nuvens da atmosfera venusiana. Cerca de 50 quilômetros acima da superfície, condições como pressão e gravidade são semelhantes às da Terra. A temperatura também é bastante controlável, cerca de 75 graus. Pense no Vale da Morte na Califórnia em um dia muito quente. A pressão atmosférica é a metade da que temos ao nível do mar no nosso planeta. Se você fosse para o espaço, seria bom usar uma roupa pressurizada. A pressão que sentiria seria a mesma que no topo do Monte Kilimanjaro. Além disso, esse vilarejo estaria melhor protegido da radiação do Sol do que em Marte. Se a atmosfera fosse o destino final da missão, pousar uma espaçonave, ou melhor, fazê-la pairar no ar, seria muito diferente. A ideia é usar um dirigível na atmosfera superior por longos períodos de tempo. O dirigível, envolvido em uma casca espacial resistente, entraria na atmosfera do planeta a uma velocidade de cerca de 38.600 km por hora. Nos 7 minutos seguintes, cairia para aproximadamente 2.400 km horários. Depois disso, um enorme paraquedas se abriria e deixaria a nave ainda mais lenta. E então, as coisas ficariam um pouco agitadas. A casca espacial protetora, não mais necessária, iria cair. A aeronave então inflaria e ficaria o tempo todo sacudindo pela atmosfera em direção à superfície do planeta. Sua velocidade seria de pelo menos 530 km por hora e ficaria cada vez maior, assim como sua resistência e sustentação. Logo, o paraquedas não seria mais necessário. A tripulação se livraria dele e a aeronave se encheria de ar completamente. Se tudo corresse como planejado, ela pararia a cerca de 50 km acima da superfície de Vênus. Depois disso, viajaria ao redor do planeta e seria movida pelo vento, que poderia atingir uma velocidade de 355 km por hora no topo da camada de nuvens. Se você decidir se mover para mais perto da superfície, porém, terá que ser extremamente cuidadoso. O vento na camada intermediária pode ser 2 vezes mais rápido. O dirigível pode ser preenchido com uma mistura respirável de nitrogênio e oxigênio. Essa combinação seria menos densa do que a atmosfera venusiana. Daria a flutuabilidade necessária, você sabe, para ficar lá em cima. Vênus é famoso por suas nuvens super densas, que fazem o planeta brilhar o suficiente para ser visto da Terra. O planeta reflete mais de 75% da luz que vem do Sol. Essa camada de nuvem reflexiva existe graças a uma névoa de gotículas de ácido sulfúrico na atmosfera, e elas se reúnem exatamente na altura em que a aeronave flutuaria. Felizmente, as pessoas já possuem um método para contornar o problema da acidez. Alguns materiais, como o teflon e alguns tipos de plástico, têm uma incrível resistência aos ácidos. Eles poderiam proteger a parte externa da aeronave. Então, digamos que você precise trabalhar em uma plataforma externa. Aí, poderia fazer isso vestindo apenas uma roupa de proteção contra produtos químicos e carregando o suprimento de ar necessário. Uau, isso parece divertido, hein? É, eu também não acho. Vênus provavelmente costumava ser coberto por oceanos com profundidades de 9,1 a 305 metros. Além disso, uma quantidade de água ficou presa no solo do planeta. Vênus tinha temperaturas estáveis de 20 a 50 graus Celsius que, vamos admitir, eram bastante agradáveis e não muito diferentes das temperaturas da Terra hoje em dia. Então, o que estou querendo dizer é que por 3 bilhões de anos, até que algo irreparável aconteceu há 700 milhões de anos, Vênus poderia ter sido habitável, mas agora não é. A Lua é o segundo objeto mais brilhante do nosso céu. Ao mesmo tempo, entre outros corpos astronômicos, ela é um dos mais escuros e menos refletivos. Nosso satélite natural só parece brilhante porque fica bem perto da Terra. Para comparação,
Nosso planeta parece muito mais brilhante quando você observa do espaço. É porque as nuvens, o gelo e a neve refletem muito mais luz do que a maioria dos tipos de rocha. Tritão, a lua de Netuno, tem toda a superfície coberta por várias camadas de gelo. Se esse satélite substituísse nossa lua atual, o céu noturno ficaria 7 vezes mais brilhante. As estrelas de nêutrons estão entre os menores e mais massivos objetos do espaço. Elas geralmente têm cerca de 20 quilômetros de diâmetro, mas são várias vezes mais pesadas que o Sol. E elas também giram cerca de 600 vezes por segundo, muito mais rápido do que um patinador artístico. Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Ele tem 1/8 da densidade média da Terra. E ainda, por causa do seu grande volume, o planeta é 95 vezes mais massivo que a Terra. O fenômeno lunar transitório é uma das coisas mais enigmáticas que acontecem na Lua. É uma luz de curta duração, uma cor ou outra mudança na superfície do satélite. Mais comumente, são flashes aleatórios de luz. Os astrônomos observam esse fenômeno desde a década de 1950. Eles notaram que os flashes ocorrem aleatoriamente. Às vezes, podem acontecer várias vezes por semana. Depois disso, desaparecem por vários meses. Alguns não duram mais do que alguns minutos. Mas houve aqueles que continuaram por horas. O ano era 1969, um dia antes de Apollo 11 pousar na Lua. Um dos participantes da missão notou que uma parte da superfície lunar estava mais iluminada do que a paisagem circundante. Parecia que aquela área tinha uma espécie de fluorescência. Infelizmente, ainda não está claro se esse fenômeno estava relacionado aos misteriosos clarões lunares. O lixo não é apenas um problema em oceanos, cidades e florestas da Terra. Existe uma coisa chamada lixo espacial, que é qualquer objeto feito pelo homem, deixado no espaço e que agora não serve para nada. Há também detritos naturais de meteoroides e outros objetos cósmicos. Atualmente, existem mais de 500 mil pedaços de detritos espaciais orbitando a Terra em velocidades altas o suficiente para causar danos significativos se colidissem com uma espaçonave ou um satélite. A NASA faz o possível para rastrear cada objeto para garantir que as missões fora da Terra possam chegar ao seu destino com segurança. Nosso Sol é insanamente gigante. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa do Sistema Solar é a massa do Sol. Em particular, o hidrogênio e o hélio que o compõem. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do Sistema Solar. A atmosfera do Sol é mais quente que a sua superfície. A temperatura da superfície atinge 5.538 graus Celsius, mas a atmosfera superior aquece até milhões de graus. Se alguém pudesse cavar um túnel direto para o centro do planeta, com saída pelo lado oposto, e você fosse aventureiro o suficiente para pular nele, levaria 42 minutos para cair na outra extremidade. Você aceleraria à medida que caísse, atingindo a velocidade máxima quando chegasse ao núcleo da Terra. Depois da metade do caminho, você cairia para cima, ficando cada vez mais lento. Quando alcançasse a superfície oposta, sua velocidade voltaria a zero. A menos que não conseguisse sair do buraco, você imediatamente começaria a cair novamente, de volta para baixo, ou para cima, para o outro lado do planeta. Essa viagem ia durar para sempre, graças aos estranhos efeitos da gravidade. Pode ser uma maneira divertida de passar uma tarde. Pode haver mais metais como titânio ou ferro em crateras lunares do que os astrônomos achavam. O principal problema com essa descoberta, ela contradiz a principal teoria sobre como a Lua se formou, que diz que o satélite natural da Terra foi desmembrado do nosso planeta após uma colisão com um objeto espacial massivo. Mas então, por que a crosta pobre em metais da Terra tem muito menos óxido de ferro do que a da Lua? Isso pode significar que a Lua se formou a partir de material muito mais profundo de dentro do nosso planeta. Ou esses metais podem ter aparecido quando a superfície lunar derretida estava esfriando lentamente. Ou talvez, como dizem há séculos, ela seja feita de queijo verde. A Terra pode ter sido roxa antes de ficar azul e verde. Um cientista tem uma teoria de que uma substância existia em micróbios antigos antes de a clorofila, aquela coisa que deixa as plantas verdes, ter evoluído na Terra. Essa substância refletia a luz do Sol nas cores vermelho e violeta, que se combinavam para formar o roxo. Se for verdade, a jovem Terra podia estar repleta de estranhas criaturas de cor roxa, antes de todo verde surgir. A montanha mais alta do Sistema Solar é o Monte Olimpo, em Marte. Ele é 3 vezes mais alto que o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra, acima do nível do mar. Se você estivesse no topo do Monte Olimpo, não entenderia que está em uma montanha. Suas encostas ficariam escondidas pela curvatura do planeta.
os astrônomos encontraram um enorme reservatório de água no espaço, o maior já detectado. Pena que ele também é o mais distante, a 12 bilhões de anos-luz de nós. A nuvem de vapor de água contém 140 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Vênus gira no seu próprio ritmo, sem pressa. Uma rotação completa leva 243 dias terrestres, e o planeta leva um pouco menos de 225 dias terrestres para dar a volta ao redor do Sol. Isso significa que um dia em Vênus é maior que um ano. Há bem pouca atividade sísmica acontecendo na Lua. No entanto, mini-lunamotos, causados pela atração gravitacional do nosso planeta, às vezes acontecem vários quilômetros abaixo da superfície. Depois disso, pequenas rachaduras e fraturas aparecem na superfície do satélite e gases escapam através delas. Às vezes eles escapam de mim também. Marte é o último dos planetas internos, que também são chamados de terrestres, pois são compostos de rochas e metais. O planeta vermelho tem um núcleo feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Ele tem entre 1448 e 1931 quilômetros de diâmetro. O núcleo não se move, é por isso que Marte não tem um campo magnético planetário. Seu campo magnético fraco é apenas 0,01% do campo magnético da Terra. Quando os planetas do Sistema Solar estavam apenas começando a se formar, a Terra não tinha uma lua. Levou 100 milhões de anos para o nosso satélite natural aparecer. Existem várias teorias sobre como a Lua surgiu, mas a que prevalece é a teoria da fissão. A teoria da fissão propõe que a Lua foi formada quando um objeto colidiu com a Terra, espalhando partículas pelo espaço. A gravidade juntou as partículas e a Lua foi criada. Ela acabou ficando no plano da eclíptica da Terra, que é o caminho que a Lua orbita. Parece que assim o queijo fica fora de questão. A maior coisa viva da Terra parece ser um cogumelo no estado de Oregon, Estados Unidos. Esse enorme cogumelo de mel vive na Floresta Nacional de Malheur e cobre uma área de 9,58 km². Ele pode ter até 8.500 anos. Você está perdoado por não o ter visto, já que a maior parte dele fica escondida no subsolo. Quando as raízes individuais dos cogumelos de mel se encontram, elas podem se fundir para se tornar um único fungo, o que explica como este ficou tão grande. Se você pudesse juntar todas essas coisas em forma de cogumelo em uma grande bola, ela poderia pesar até 35 mil toneladas. Isso é tão pesado quanto 200 baleias cinzentas. O maior asteroide do Sistema Solar é chamado de Vesta, e ele é tão grande que às vezes é chamado de planeta anão. Uma viagem à estrela mais próxima além do Sol levaria 5 milhões de anos em um avião comercial. Isso é o que eu chamo de um voo de longa distância. O espaço não deveria ser escuro, pois há estrelas em todos os lugares. Elas não deveriam iluminar tudo ao redor? Você não vê estrelas em todo lugar porque algumas delas já não existem há muito tempo. Assim, sua luz não chega mais à Terra. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas entenda, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma estação no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Alguns cientistas acreditam que nosso planeta costumava ter um satélite adicional. De acordo com pesquisas, um corpo celeste menor com cerca de 1.200 km de largura orbitava a Terra como uma segunda lua. Provavelmente ele colidiu com o nosso satélite principal mais tarde. Tal colisão poderia explicar por que os dois lados da Lua parecem tão diferentes um do outro. Um deles é super cheio de crateras e também é áspero. Ou pode ser aquela história do queijo. Ninguém vai ouvir seu choro no espaço, ou algo assim. Todos nós já ouvimos essa frase famosa e arrepiante. E é realmente verdade. O espaço, em sua maior parte, consiste em um nada gigante. Há muito, você sabe, vazio ali. Mas isso não significa que não haja sons. Na verdade, existem muitos deles, e alguns podem até fazer você se arrepiar. Vamos dar uma olhada nos mais assustadores que vêm lá de fora. Em primeiro lugar, como eles são registrados? O som é apenas a vibração da emissão das moléculas. Quando você grita, faz com que elas sejam empurradas furiosamente até chegarem ao ouvido do interlocutor. Então essas vibrações são transmitidas ao cérebro, reconhecidas como algo pelo qual você pode precisar se desculpar. Em outras palavras, para ouvir algo precisamos de moléculas. E é aí que as coisas se complicam. Não há nenhuma delas no espaço. O universo inteiro consiste quase completamente em vácuo. Não é um Hoover, é um nada absoluto. No entanto, os magos da NASA ainda gravam sons espaciais de alguma forma. Como eles fazem isso?
O problema é que existem alguns tipos de ondas que não se importam com as moléculas. Nós, pessoas comuns, não podemos percebê-las sem alguns dispositivos especiais. Elas incluem, por exemplo, as de rádio. Vamos precisar de um aparelho ou algo parecido para reconhecê-las. E é exatamente isso que os satélites da Agência Espacial Americana fazem: captam as de rádio aleatórias. Graças a eles, podemos descobrir como diferentes corpos cósmicos soam. Esses satélites registram uma variedade de ondas, flutuações de plasmas, campos magnéticos e outras coisas. Então, os cientistas da NASA transformam tudo em trilhas sonoras normais. E algumas soam bastante assustadoras, para dizer o mínimo. Vamos pegar nosso campo magnético, por exemplo. Ele envolve nosso planeta como um escudo invisível, protegendo-nos de todo tipo de maldade, como radiação ou ventos solares. Ao mesmo tempo, não podemos vê-lo, nem senti-lo, nem ouvi-lo. Ops, o último está desatualizado. Cientistas da Universidade Técnica da Dinamarca pegaram ondas magnéticas registradas pelo satélite ESA Swarm e as converteram em uma faixa de áudio. O resultado foi bastante assustador. Para ser sincero, parece mais uma entidade estranha perseguindo alguém no meio da noite. E se você se lembra dos mapas do campo magnético da Terra, começa a aparecer como uma aranha rastejando perto. Brrr. E este não é o primeiro som estranho que captamos na Terra. Recentemente pegamos outra emissão de rádio do espaço. Os cientistas descobriram que o sinal repetido veio de algum lugar muito distante, tipo bilhões de anos-luz de distância de nós. Rajadas rápidas de rádio geralmente não duravam mais do que alguns milissegundos, mas essa era a única. Durou cerca de 3 segundos, basicamente milhares de vezes mais do que o normal. E ao mesmo tempo, o sinal era muito preciso, tanto que os cientistas até o compararam a um batimento cardíaco. Eles acreditam que é causado por pulsares ou estrelas de nêutrons. Uma vez, Nikola Tesla identificou algo semelhante, mas infelizmente naquela época coisas como pulsares não eram conhecidas. Então Tesla tinha certeza de que havia capturado uma mensagem de alguma vida extraterrestre. Pena que a verdade acabou sendo muito mais chata. Mas vamos passar da Terra para a Lua. Em 1969, os astronautas da missão Apollo 10, a espaçonave que fez o teste final de voo para o nosso satélite natural, passaram por sua superfície. E então pegaram alguns sinais estranhos vindos do lado escuro da Lua, aquele que nunca vemos porque ela está travada para nós. O som era tão estranho que os caras lá em cima nem tinham certeza se deveriam reportá-lo à NASA. Eles temiam que não fossem levados a sério e talvez até mesmo impedidos de participar das próximas missões espaciais. Aqui está o que parecia. Mas, de acordo com a Agência Espacial Americana, não é uma música extraterrestre assustadora. Podem ser apenas algumas ondas de rádio que colidiram devido à sua proximidade. Ainda assim, os astronautas que ouviram pela primeira vez provavelmente se sentiram um pouco assustados. Vamos para os outros planetas. 40 anos atrás, os pesquisadores exploraram ativamente a superfície de Vênus. Eles enviaram até 10 sondas para lá, que deveriam capturar gravações de áudio e vídeo da superfície. Agora sabemos como soa o planeta que poderia facilmente nos destruir em qualquer tentativa de chegar perto dele. Horripilante. E você não esperaria mais nada daquele que é o mais perigoso do sistema solar. Infelizmente, Vênus é ainda mais tóxico do que o usuário médio do Twitter, então essas sondagens não duraram muito. Elas heroicamente chegaram ao planeta e logo enguiçaram. O próximo é Júpiter. Este gigante do espaço, 11 vezes maior que a Terra, nunca deixa de nos assustar. Uma das sondas da NASA, Juno, voa em torno dele a cada poucas semanas. Ela está se movendo a uma velocidade tremenda, 210 mil km por hora. Um dia, Juno captou um dos sinais invisíveis mais fortes que já havia encontrado. Esse foi o ponto em que o louco vento solar entrou em conflito com o campo magnético de Júpiter. Meio que pareceu como um boom cósmico. O som original durou 2 horas, mas foi compactado para alguns segundos. Na verdade, soa mais como uma colisão de uma onda do mar com uma rocha. Mas aqui, em termos de horror, Júpiter surpreendentemente perde para uma de suas pequenas luas, Ganímedes. Em 2021, a sonda espacial Galileu passou por lá, e durante o voo recebeu uma gravação bastante estranha, como radiação de satélite. E não está claro se lembra um dia ensolarado e aconchegante na selva ou milhares de morcegos esperando por você durante a noite. O seguinte é Saturno.
Esse sinal foi capturado pela Estação Interplanetária Automática Cassini-Huygens, lançada ao espaço em 1997. Ao passar pelo Planeta dos Anéis, a Cassini gravou algo bastante assustador. Esse grito aterrorizante de milhares de almas é a reprodução, na verdade, de apenas algumas ondas de rádio, e não são muito diferentes dos sons que as auroras emitem na Terra. Um pouco mais tarde, a Cassini recebeu outra gravação, os barulhos produzidos por raios e trovoadas em Saturno. Eles soam bem interessantes também, tipo como estourar pipoca ou um contador Geiger, certo? Mas isso é só porque esses relâmpagos têm uma frequência louca. Passando do sistema solar para o espaço sideral, a famosa Voyager 1 foi lançada em 1977 e continua a nos enviar dados, mesmo 40 anos após sua partida. Em 2012, deixou o sistema solar e entrou no espaço interestelar, e então, ao abandonar sua casa, detectou o ruído de ondas de plasma. A gravação original durou 7 meses, mas felizmente os cientistas sentiram pena de nós e reduziram para 12 segundos. Não é realmente estranho, mas ainda assim meio perturbador. E embora pareça que nada pode vencer os horrores de Saturno, vamos terminar este torneio com um dos objetos mais assustadores do universo: um buraco negro. Esse som foi registrado pelo Telescópio Espacial Chandra. Enquanto estudava um aglomerado de galáxias na constelação de Perseu, ele descobriu algo estranho. Alguns movimentos ondulantes surgem do centro do aglomerado e se espalham em todas as direções, como círculos na água. Os cientistas sugeriram que foi causado por um buraco negro supermassivo. O problema é que os buracos negros nem sempre devoram objetos espaciais inteiramente. Às vezes, eles meio que os cospem. Isso causa vibrações de gases, que podemos converter em trilhas sonoras. O interessante é que a oscilação de cada uma dessas ondas dura cerca de 10 milhões de anos. Você está apenas ouvindo uma gravação muito acelerada. Os cientistas reduziram o atraso entre as oscilações em cerca de 144 quatrilhões de vezes. Então vamos dar uma olhada. Este é provavelmente o ruído mais estranho de toda a lista. Nada muito alto ou selvagem, mas há algo sombrio e perturbador nisso. Esses foram sons espaciais mais amedrontadores já capturados pela NASA. Para ser justo, a maioria deles parece apavorante simplesmente porque são ondas de rádio, mas ainda é divertido tomar um susto às vezes.